Boa tarde, irmãos, irmãs. Vamos iniciar mais um atendimento espiritual e a nossa conversação de hoje sobre a família de Zebedeu, os filhos de Zebedeu com Jesus. Mas antes vamos fazer uma vibração pela terra, vamos orar infinitamente. Recebi, antes de iniciarmos a nossa vibração, queria fazer um pedido, mas um pedido de coração, de mãe para mãe, de vó para avó e de jovem para jovem, porque sinto ainda, apesar da idade avançar na matéria, no corpo físico, meu espírito reage bem a todas as mudanças que são feitas através da idade que alcança já uma idade maior física, mas tenho plena certeza de que o meu corpo é a minha casa sagrada, é o lugar onde eu moro e onde eu preciso cuidar. E é sobre esse apelo, esse pedido que eu faço a todos os jovens, as crianças, a todos os pais, avós, para que a gente possa, nesse momento, pelo menos durante uns 15 dias, 21 no máximo, esse é um apelo dos médicos espirituais para que a gente não faça aglomeração, que a gente evite contato, que a gente evite sair se não for para serviços essenciais, se não for algo realmente de muita necessidade. Esse vírus, eu recebi inclusive um áudio de não só de médicos amigos, mas de um médico amigo que disse que esse vírus é um vírus que a gente não teve contato ainda, a gente não teve contato com esse, porque ele tem mutações, tem vários tipos, ele vai se mudando, se transformando, e que esse vírus que está aí, que ele nós não tivemos contato, estamos tendo contato agora, ele é muito agressivo, mais agressivo do que o que nós tivemos na primeira onda, que na verdade não é segunda onda, é outro tipo de vírus, né? Que fez mutação e que é agressivo, e esse não tem questão de idade nem comorbidades. Tanto é que ele, como médico de vários hospitais de Salvador, ele diz que o maior número de clientela são de crianças e jovens até 21 anos. Então, nós pedimos, eu sei que é um momento difícil, eu sei que a gente já está, todo mundo querendo abraço, todo mundo querendo estar junto, querendo ir para uma praia, querendo sair, mas a gente pode vencer esse desejo. Nós não somos somente desejo, nós somos raciocínio, inteligência, nós somos amor, nós somos respeito. Então, nós temos muita coisa além do desejo. Não podemos deixar que o desejo nos leve para onde a gente não pode ir agora. Então, eu peço encarecidamente que a gente possa ficar mais um pouquinho recolhido, de 15 a 21 dias, como os espíritos disseram, que se a gente conseguir realmente, apesar das festas de Natal, como ele diz, quem viver vai ter muitos natais, muitos réveillões, muitos carnavais, mas aqueles que vão ser manipulados e que não vão conseguir controlar, disciplinar seus desejos, não vão ter. Vão ter no plano espiritual. Então eu peço encarecidamente que a gente possa fazer recolhimento. É difícil, mas não é impossível. Eu me recordo de meu pai falando do meu avô quando veio a gripe espanhola e que meu avô usou máscara por quase 2 anos. Então, foi difícil? Muito mais difícil. A ciência era mais pobre do que hoje. Hoje a ciência, nós estamos tendo uma vacina em menos de 1 ano. Isso é fantástico. Então, que a gente possa ficar um pouco mais recolhidos. Se for fazer Natal, veja com que você vai fazer Natal. Mas meu filho,
Se você não, agora, utilizar sua inteligência emocional e sua inteligência espiritual, talvez você não tenha filho. Ou talvez você não vá nem estar com seu filho no próximo Natal. Vamos acalmar nossos ânimos, nos equilibrar. Tudo passa. Tudo passa. Nada é eterno, só Deus é eterno. O resto, todo mundo passa. Tudo passa. Então, agora, vamos fazer uma vibração para o planeta. Para todas as pessoas que estão desejosas de aglomerar, de se reunir, de fazer tantas coisas ainda inconsequentes. Porque dinheiro, abraço, aglomeração, tudo isso é agora muito pouco para a vida de cada um de nós. Quanto vale a nossa vida? Não tem preço. Então, se nós vamos para a aglomeração, nós somos suicidas indiretas. Então vamos acalmar os nossos corações. Não importa com quantas pessoas nós vamos ficar na nossa ceia de Natal ou no nosso Réveillon. Importa que todos nós, separados, mas unidos por uma solidariedade, pelo amor incondicional, pela fraternidade universal, sigamos vivos e bem para darmos o nosso testemunho. Então que nesse momento possa Nossa Senhora, possa o nosso querido Mestre Jesus, com toda a sua pleiade de espíritos de luz, cobrir a terra com energia de saúde, de paz, de responsabilidade, de equilíbrio para todas as nações, dirigentes de nação, para todas as pessoas. Principalmente a nossa prece, a nossa vibração vai para os jovens, aqueles que estão ainda se achando donos da vida, que podem, que não vão pegar Covid e que, por rebeldia, fazem aglomerações, paredões, festas e não usam máscara. São para esses. E cabe a nós, com o nosso exemplo, com a nossa perseverança, criar um modelo de como devemos atravessar essa onda de pandemia. Cabe a cada um de nós. Que Jesus abençoe a terra e que nossa Mãe Maria, com seu manto sagrado, abençoe o nosso país, o nosso estado, as nossas cidades da Bahia, que sofrem com a pandemia do Covid-19. Veja só, nós temos na família de Zebedeu várias reflexões. Eu anotei aqui algumas reflexões, vou fazer uma pesquinha porque são muitos assuntos e muitas reflexões que eu fiz no texto. E a primeira que eu faço é sobre essa família, uma família unida, com muito amor, mas com uma coisa que talvez falte a muitas famílias, com o respeito ao outro, né? Respeito a si mesmo e respeito ao outro. A esposa de Zebedeu, ela acreditava nas profecias, era uma mulher que lia o Velho Testamento, tinha acompanhado inclusive o Batista, porque tanto Tiago quanto João, eles eram seguidores, eles acreditavam em Deus, eles eram apaixonados pela nova era, pelo novo Messias, eles sonhavam em conhecer o novo Messias, eles eram conhecidos inclusive como os grandes apaixonados por Jesus. E eles seguiram João Batista, eles haviam escutado a palavra de João Batista e tinham sede do novo
Messias, do Messias que ia chegar, né? Do que Jesus traria e como haveria a mudança planetária. A sua mãe acreditava, mas não tinha tanta fé quanto seus filhos. E o próprio Zebedeu, ele ouvia, mas não demonstrava ter a mesma fé. Então, ela, a mãe de Tiago e de João, que era Tiago maior, ela tinha fé, porém não era uma fé rasa, vamos assim dizer. Porque ela faz um pedido bem interessante, inusitado a Jesus, que Jesus, no seu reino celestial, que eles pudessem se assentar à sua direita e à sua esquerda. E em face desse pedido, é muito interessante a resposta de Jesus. Se a gente for parar para pensar na resposta de Jesus, nós vamos colocar em nós essa resposta, porque ele responde aos anseios de cada um de nós como seus seguidores. Então, ela pedindo, né, a esposa de Zebedeu, para que os filhos, já que eles eram tão reconhecidos como jovens bem talentosos no serviço da Boa Nova, de divulgar a Boa Nova, ela se dirige a Jesus e pede isso, né? Aí Jesus, dirigindo-se aos dois irmãos, ele pergunta: podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles, claro, eles eram fervorosos, eles eram meninos que estavam já prontos para a caminhada junto ao nosso mestre. E eles respondem com entusiasmo: podemos. E diante dessa afirmação positiva e até ousada, vamos assim dizer, o Senhor para Jesus e diz assim: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Veja bem o que Jesus fala. Quando ele diz que quem quer segui-lo, que pegue a sua cruz, carregue a sua cruz e siga-o, é a mesma coisa que ele está dizendo que ele, se nós estamos preparados para beber o cálice que ele bebeu. Qual é o cálice? No capítulo 10 de Mateus, cujo título é Discípulos, Jesus fala, numa das várias orientações que ele dá para os seus discípulos, que somos todos nós que o seguimos, que seguir a ele é também passar um pouco de tudo que ele passou, é beber um pouco do cálice que ele bebeu, de ser perseguido, às vezes própria dentro de casa, marido que persegue mulher porque o marido não aceita a mulher seguir Jesus, ir para a igreja ou ir para o centro espírita, ou se for evangélica, ou vice-versa, a mulher também que não permite não, mas às vezes invoca-se com o marido, porque é pastor, porque é palestrante, tem que sair muito da palestra. Então, às vezes na própria casa, na própria família, na própria vizinhança, na própria rua, né? Então, ser perseguido muitas vezes, ser mal interpretado, ser mal entendido. Então, quando você tem uma reação mais espiritizada sobre algum assunto, algum tema, e que as pessoas acham que você é libertino, ou que você, essa pessoa vive no mundo da lua, essa pessoa pensa assim, isso está errado. Então a gente tem que bebe um pouco, termina bebendo um pouco desse cálice, né, que Jesus bebeu. E ser batizado com o batismo
significa entender que nesse momento em que a gente começa a seguir esse postulado de Deus, essa filosofia, essas orientações e suas leis, principalmente, nós somos batizados, sim, porque nós não nos tornamos melhores, mas nos tornamos diferentes. O cristão não é e nem nunca será uma pessoa normal. Nunca. Se todo mundo dá as costas para uma pessoa, o cristão é aquele que chega e que vai perdoar e que vai estender sempre a sua fraternidade universal, a sua caridade, a sua mão. Então, todos os discípulos de Jesus eram homens simples, foram escolhidos de forma simples. E esses dois jovens, que eram os mais jovens, eles tinham esse, vamos dizer assim, esse entusiasmo juvenil, esse talento. E João, que todo mundo sabe, João foi aquele que todos os discípulos morreram de morte violenta. Entretanto, esse João, né, ele morreu de morte natural. E João deixou algumas passagens fantásticas. São passagens maravilhosas em que nós podemos traçar como um verdadeiro olhar sobre o nosso Cristo Jesus, esse homem maravilhoso. Eles, os filhos de Zebedeu, eles já estavam imbuídos de energia e paixão quando Jesus chegou e convidou-os, né, para que eles, inclusive eles ficaram conhecidos como filhos do trovão, por causa do zelo excessivo que muitas vezes eles tinham com a Boa Nova. E João era idealista, Tiago também era um coração generoso e cheio de entusiasmo. E quando eles Tiago maior e João, eles chegam na cidade e que Jesus faz o convite, que eles se convidam, se autoconvidam, porque eles já conheciam João Batista, já tinham um amor por João Batista, e eles queriam participar das alegrias da Boa Nova, transformando-se em pescadores de homens, e que foi o que aconteceu com os dois. Então, eles eram profundamente generosos, eram carinhosos, eram simples e eram muito sinceros. Eles se encantavam com o magnetismo do olhar de Jesus. E eles, quando Jesus olhou para eles, e que eles sentiram que ali não era um homem comum, eles aderem ao convite sublime de Jesus, certos de que ali eles iriam ajudar a renovar o mundo, a pregar o evangelho às nações. E então eles se sentiram fortes e bem dispostos. Quando eles falam com Zebedeu, que é o pai, né? E que Zebedeu, ao que eu li, me parece, nem está muito envolvido, não está menos envolvido, mas Zebedeu era um homem bom. Ele era um homem de muitas posses, mas um homem simples, humilde. Ele era um homem com uma capacidade de generosidade muito grande. E ele entendia que os filhos não podiam ser pescadores de peixes, porque ele precisava dos filhos na empresa, que era uma empresa próspera, mas ele entendia que os filhos tinham escolhido pescar homens. Então ele, no que ele podia, ele ajudava. Então, Zebedeu, com isso, por não ser contra os seus filhos serem discípulos, e ao contrário, inclusive, existe uma passagem no livro
que fala que Zebedeu ajudou muito Jesus, porque ele era um homem próspero, um empresário próspero, seus filhos conheciam fartura e Jesus não tinha onde assentar a cabeça. E ele deixa seus filhos seguirem este homem, né, que ele não sabia quem era, mas que, por natureza espiritual, ele reconhecia uma luz celestial nesse jovem nazareno. E ele confia seus filhos a esse jovem nazareno, e inclusive em várias passagens é ele quem ajuda Jesus, não só com alimento, não só com abrigo, mas principalmente com um coração bondoso e generoso. O mais especial para mim do João Evangelista, como eu chamo, né, é que o seu evangelho é especialmente dirigido aos cristãos que já conheciam a mensagem. É o evangelho espiritual, como diz o espírito de Amélia Rodrigues. É um evangelho maravilhoso. Ele começa, inclusive, logo nas primícias das suas palavras, dizendo: quem é cego não vê Deus. Isso é profundo, porque a humanidade está cega, cega de amor, cega de Deus, cega de respeito, de solidariedade, de compreensão, de que existem momentos em que nós todos precisamos nos unir para que tenhamos um sucesso geral, um sucesso planetário, como é agora nessa questão pandêmica. João é o jovem que assiste a Maria, a mãe de Jesus, nos instantes de agonia e morte do seu Mestre e Senhor, e cuja dedicação Jesus entrega a sua mãe para ele. Ele era tão dedicado que Jesus disse: filho, eis aí a tua mãe. João, era o refúgio amoroso e proteção para Maria naquele momento. Então, é muito importante isso, porque João trabalhou na Casa do Caminho, certo? E que depois João se instala também em Efésio para buscar Maria, para ver como ele poderia continuar a proteger a mãe do seu mestre. Então é maravilhoso. A ele, a João, filho de Zebedeu, são atribuídos também as 3 epístolas. A primeira dirigida aos fiéis da Ásia Menor, a segunda, que é um prefácio do 4º Evangelho, que é a Senhora Electa e seus filhos, e fala também sobre a Ásia Menor, e a terceira, Gaio, que é um rico cristão, que é a carta íntima e repleta de gratidão a tudo que ele recebeu. João é fantástico. Ele retorna ao cenário do mundo depois como o Francisco de Assis, o nosso querido Francisco de Assis. Ficaria aqui horas a falar da família de Zebedeu, de Tiago, de João, até porque é um dos, depois de Tomé, é o que eu mais leio, é o Evangelho de João, por achar que é o Evangelho realmente espiritual. Ele fala do Cristo, ele e Tomé falam do Cristo. Os outros, Lucas, Marcos e Mateus, falam do Jesus que se tornou o Cristo. Então são elementos diferentes, são visões diferentes. Mas João é fantástico, fantástico, maravilhoso. E ele fala da cegueira, quem é cego não é ver Deus, porque ele ficou cego, mas ele tinha luz própria. Tinha luz própria, além de ter a luz de Jesus e a luz do céu. Então, quando ele fala dessa cegueira, ele fala de uma cegueira que, às vezes, o homem pensa que é seu destino e não é. O destino do homem é a luz, é a evolução. Evoluir é lei. E todos vamos, quer queira, quer não. Uns vão mais rápido, outros vão mais demorados,
mas todos iremos para a luz. Vamos fazer o nosso atendimento espiritual da tarde de hoje. Vamos fechar nossos olhos, sentar comodamente. Procure um lugar que você se sinta bem, que não tenha qualquer barulho, qualquer interrupção. Se você achar melhor, se feche no seu quarto, sente na sua cama. Para aqueles que vão fazer atendimento espiritual, com a medicina espiritual, deite-se na sua cama. E vamos agora mentalizar a mão de Deus sobre as nossas cabeças, a mão do Cristo sobre as nossas cabeças, a mão de Maria sobre nossas cabeças, a mão dos atendentes espirituais fraternos sobre as nossas cabeças, nossos guias, protetores, os nossos amigos espirituais que conosco estão desde a hora que nós renascemos, reencarnamos, todos eles emanando força de Deus, força do cosmo, de paz, de harmonia, de luz, de saúde, de equilíbrio. E nós, respirando, colocando para dentro esta força, este poder, esta fé, esta glória. Inspire e expire. Sinta-se invadido por Deus, invadida por Deus. Sinta-se sendo abraçado e abraçada por Nossa Senhora, por Jesus, o Cristo, ungido de Deus, e pelos Espíritos amigos. Faça a sua oração, faça o seu pedido, e que esse pedido possa ser ouvido e ser respondido o mais breve possível, de acordo com a sua necessidade. Derrama, Senhor, sobre todos nós a tua glória. Derrama a tua infinita misericórdia, bondade, sabedoria. Derrama sobre nós o livramento de todo mal. Que nossos corpos estejam fechados contra o Covid-19 e todas as enfermidades que permeiam ainda a psicosfera da terra. Abençoa a nossa família, livra também os nossos amados familiares, amigos, conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho, de todo o mal. E por que não toda a humanidade, Senhor? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Derrama, Senhor, tua luz. Eu sei, Senhor, que a humanidade tem sido rebelde, tem sido ingrata, mas tu é fonte de amor incondicional, bondade suprema, soberanamente bom e justo. Por isso tenho certeza das suas bênçãos sendo derramadas sobre o planeta Terra, para botar mais uma vez em moratória, permitindo que vençamos em breve o Covid-19 e essa pandemia. Que assim seja, e assim será. Muita luz e que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda sobre nós. E que a luz de Jesus, de Maria, de Tiago, de João e de todos da luz possam ajudar a termos dias de muita saúde, muita paz, muitas alegrias e livramento de todo o mal. Que assim seja e assim será.